Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do MO de Esportes. Tô aqui com o meu mano The Coach. Nossa, E vamos aí, que meu mano, vamos? vamos que vamos? Vamos que vamos. Galera, esse episódio é patrocinado pela Brasil Combat, uma marca aí tradicional de kimono aí, já tá há anos aí no mercado. Tem um QR Code aí na tela, aponta o celular, vai lá, entra no site, dá uma olhada em vários kimoninhos lá maneiro, hash guard, todo o material que você precisa aí pra luta. E também tem Nós Que Voa, nossa parceria, né? Não, Nós fala que aí. voa, do Mano Lucão, que vende tape, rash guard, camisa, coqueteleiras. E também ele dá uma oportunidade para você É isso representar aí. a marca Nós que Voa aí no seu estado. E não Então, podemos esquecer também do nosso mano Betamax. Betamax, Estúdio Betamax, tá em Irmão, esse casa. daí é o cara. Quem quiser aí, galera, ó, Entre em precisando aí de contato um aí. estúdio, alguma coisa, entra em contato aí, Betamax. Então, manda aqui, ó, deixa aí pra gente um comentário, perguntando que a gente passa o contato, tudo direitinho. Se E você quiser vamos gravar que seu vamos. curso, infoproduto, fazer Isso seu aí. podcast, gravações externas, só entrar em contato com a Chama. Betamax aí, que o Laje dá um jeito aí. Os. Nossa. E aí, meu mano, quem tá aí hoje com a gente? Meu irmão, hoje a resenha vai ser com o Brabo. Resenha garantida? Não, maluco expulsou foi o Ronaldinho Gaúcho de Mentira. campo, parceiro. Que isso, Você cara? tá brincando, irmão? Black Belt, faixa Black Belt preta. foi atleta brabo, competidor. Estamos aqui, Cordeiro. Cordeiro aí Eduardo na Cordeiro. E aí, meu mano? Pô, para mim é um privilégio aí estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Marcel. Obrigado pela oportunidade, David. Para mim aí uma honra. Finalmente aí nossas agendas casaram, né? Eu que sou carioca de nascença, né? Inclusive nasci em Copacabana. O Hospital São Lucas fechou. Então ninguém mais nasce em Copacabana. Justo. E nascido e criado na Tijuca, há 8 anos, aí morando em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. Boa, isso aí. E assim, mas como é que tu foi parar lá em Santa Catarina, cara? Conta isso daí. Eu fui passar umas férias em 2013 e, de repente, um amigo meu, que no caso da arbitragem de futebol, ele era árbitro assistente, ele marcou uma reunião com o grande ex-presidente da federação, falecido Dr. Delfim, de Pádua Peixoto. E ele abriu a federação no dia 30 de dezembro. E o Dr. Delfim simplesmente falou: Carioca, quer morar aqui em Santa Catarina? Falei: quando? 2015, porque 2014 eu não tenho vaga para você. Na época, a CBF, Federação Brasileira de Futebol, ela tinha um número de vagas por estado e iam parar determinados árbitros, porque você poderia arbitrar até 45 anos no futebol. E aí iam parar 3 árbitros, e aí ele me ofereceu uma das 3 vagas. E aí passei 2014 todo pensando, foi mais ou menos aí na metade do ano, eu legitimei, bati o martelo, disse que em 2015 estaria em Santa Catarina, e aí começou aí aquela correria para a mudança, até que em janeiro de 2015 fui para Santa Catarina pelo futebol, para dar sequência à arbitragem de futebol dentro do quadro nacional. Boa. E ficou quanto tempo na arbitragem? Quando você entrou pra arbitragem e até quando você Como é que ficou? se torna árbitro? Como é Então, a formação? Como é que é? Antigamente a formação ela era pela universidade, era uma universidade da cidade, era uma universidade que tinha aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, para quem era educador físico, era uma pós-graduação também. E hoje existe o curso da EAFERJ aqui no Rio de Janeiro, que esse curso hoje é feito pela própria federação. E na época eu fiz o curso da Universidade da Cidade, e após 10 meses de curso você está apto a entrar dentro do quadro de árbitros. Então a gente começa aí apitando o mirim infantil antigamente, hoje é o sub-13, sub-15, e você vai ascendendo conforme as suas partidas, conforme você vai subindo de escalão até atingir o profissional, né? O profissional que eles chamam aí quando você está arbitrando sub-20, quando você arbitra partidas da terceira, da segunda divisão, e aí a própria federação ela tem condições de te colocar dentro do quadro nacional, dentro do quadro de árbitros da CBF ou não. E aí depende das suas atuações, depende da sua idade também. Eu peguei uma época que
A CBF, ela queria muitos árbitros antes dos 30 anos para ter um trabalho, para desenvolver um trabalho. Então, à época aí, eu tinha 27, 28, eu estava dentro dos requisitos a ascender à Confederação Nacional de Futebol. E aí, em 2010, eu sou convidado a fazer parte do quadro de árbitros pelo Rio de Janeiro. Fico no Rio de Janeiro 5 anos, né, até 2014. E de 2015 a 2019, eu me mantenho no quadro nacional, só que pela Federação Catarinense. Ah, boa. E assim, tem idade assim, máxima, assim, o árbitro pode ele ficar ali até tantos anos. Antigamente tinha, né? Antigamente o árbitro ele tinha que, com 45 anos, ele era jubilado, digamos assim, ele saía do quadro nacional. Hoje nós temos aí o Marcelo de Lima Henrique, que é o árbitro mais velho em atividade, que é aqui do Rio de Janeiro, e hoje ele arbitra pela Federação Cearense de Futebol. Salvo engano, ele está com 51, ou acho que esse ano acho que ele faz 52 anos, e ele continua na ativa nos campos, né? E tá aí, enquanto ele passar no teste físico, enquanto ele se sentir apto, se sentir saudável a apitar uma partida de futebol, e o quadro nacional também, a comissão de arbitragem entender que ele está bem para exercer a atividade, ele continua normalmente. E Cordeiro, assim, árbitro é árbitro e bandeirinha é bandeirinha, ou como é que funciona? Exatamente. Até 96 fazia-se tudo, né? E a partir de 96, tanto que na Copa de 98, a Copa de 98 ela foi na França. Eu já tinha essa diferenciação. Foi um árbitro assistente e um árbitro de linha, né, digamos assim, para a Copa do Mundo. Então, a partir de 96, ou você, no quadro profissional, né, no caso, no quadro amador, você fazia uma mistura ali até o cara definir o que ele queria. Mas no quadro profissional, a partir de 96, ou você era árbitro assistente, ou você era árbitro de linha aí. Ah, entendi. E, cara, assim, eu imagino também que você deve ter passado diversas histórias ali dentro, de jogador, alguma coisa. Conta aí um pouquinho esses bastidores aí que a galera que normalmente vê o jogo pela TV não sabe o que acontece dentro de campo, né? Eu já passei, eu já passei tanta coisa, assim, ó. Porque além dos jogos profissionais, a gente também faz jogos de várzea, faz jogos de clubes sociais, e assim, também era convidado muito para participar de campeonatos de favela. Então, assim, a gente, pô, eu tenho uma história, cara, que eu fui escalado para Queimados, cara. E aí era um torneio pela antiga Suderge, aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, eu cheguei no jogo, os dois clubes ali já uniformizados. Ó, professor, queria dizer que não vai ter o jogo, não. Falei, mas por quê? Não, porque tem um cavalo ali no campo. Falei, eu vou voltar em Queimados? Não, cara, eu vou tirar esse cavalo. Aí eu vim com calma, tirei o cavalo do campo, falei, vambora, gente, vamos lá, que tem que ter esse jogo aqui, que eu não vou voltar aqui para dar esse jogo de novo, não. Então, cara, a gente tirou até cavalo do campo para dar jogo. Tinha um campo também, jogava antigamente um time chamado Rio São Paulo, né? Pô, o campo completamente alagado. E os clubes, não tem condição não, tá complicado. E aí a gente já sabia que se a gente não desse o jogo, a gente ia ter que voltar lá para dar o jogo. Não tinha essa de, não vamos dar o jogo, mas vem outro trio de árbitros. Não, ia o mesmo trio. Aí ficou lá eu e os dois bandeirinhas, né, os dois árbitros assistentes com o rodo tirando água. Para acontecer o jogo. Pra acontecer o jogo, pô. Porque os caras não queriam jogar porque tava tudo rameado. Aí tiramos e tal. Aí os caras, eu falei, a partir de agora já dá pra ter o jogo. Ah, mas por quê? Não, porque eu tirei água. Aí fui lá e demos o jogo, Caraca. entendeu? Então, e sem contar inúmeras finais aí em comunidade, sabe? Pô, já apitei final no Vidigal, já apitei final na Vila do João, sabe? Pô, a pressão é diferente. E a pressão da torcida. Eu vou dizer que é bem tranquilo, mas assim, a pressão é grande, porque geralmente essas finais, elas são grandes eventos, né? Então, nunca é por um jogo, é por uma festa depois, é por um baile. Então, assim, cara,
o futebol me deu muita história, muita história. Sem contar, assim, foram, ao todo, entre comandar partidas dentro do campo, quarto árbitro, aquele árbitro adicional, foram 58 partidas no Maracanã, foram Irado. 29 partidas no Engenhão, foram 25 partidas em São Januário. Então, assim, E, qual- foi muita história. e nessas histórias, qual, assim, vamos falar aqui do Rio, o time mais complicado, assim, para arbitrar o jogo? Cara, não, assim, Ou não tem, assim, mas os clubes, são jogadores específicos que... os clubes grandes, assim, você tem que ter uma atenção maior, né? Então, eu peguei uma época muito grande de que existia aquela polêmica, assim, tudo é pro Flamengo. Não, cara. Os pesos aí são iguais. Obviamente que o árbitro, poxa, ninguém se torna árbitro de futebol. É diferente um pouco do jiu-jitsu, né? Pô, não, pô, você não nasceu checkmate, você não nasceu double five, você não nasceu Jeff Team, mas você nasceu Botafogo, você nasceu Fluminense. Então, assim, óbvio que os árbitros, eles têm time, mas existe todo um trabalho, todo um processo para que você chegue no profissional e você não tem mais aquela coisa de torcer para o seu time, aquele time que você tinha quando criança, né? Então, a torcida, ela tem umas lendas, assim, a imprensa também às vezes joga situações no ar que são situações meio complicadas, até que deixam o árbitro, e a gente também tinha na época uma situação muito grande do presidente da comissão de arbitragem não deixar a gente falar. Eu acho que o árbitro tinha que dar entrevista depois do jogo, eu acho que ele tinha que falar, eu acho que se houve algum equívoco ou não, o árbitro tinha que ir para uma coletiva de imprensa, porque hoje todo mundo é profissional. Apesar do árbitro de futebol não ter uma carteira assinada, o árbitro de futebol não ter uma MEI, mas ele se prepara para ser um profissional, né? Então, eu acho que ele deveria ir para uma coletiva e explicar os lances polêmicos que aconteceram numa partida. Falando em polêmica, conta aí, cara, tu expulsou o Ronaldinho Gaúcho, cara. Mas o que houve, cara? O que ele te fez, cara? Não, a situação aí foi o seguinte, cara, esse jogo aí Era um Fla-Flu, era né? um Fla-Flu do centenário, né, 2012, foi no Engenhão, a época o Maracanã fechado para a Copa do Mundo, e todo mundo fala da expulsão do Ronaldinho, mas ninguém lembra que no mesmo jogo o Ronaldinho fez o primeiro gol dele em clássicos. Eu marco um pênalti, o Ronaldinho faz um gol, logo em seguida também acho que o Kleberson fez um gol, jogava no Flamengo também, foi seleção brasileira. E o Ronaldinho estava com uma mania muito feia, de dar um tapa na bola e ir para uma disputa, né? Então, se vocês pegarem o lance assim, ele dá um tapa na bola, ele acerta o rosto do Souza. O Souza era um meio-campista muito bom do Fluminense. Se não me engano, ele faz programa Donos da Bola, eu acho, em São Paulo, com o Neto hoje. Ele acerta um tapa, mas totalmente sem querer ali. Eu vejo o Souza abaixar e com a mão assim no rosto. E ele vai para uma disputa de bola com o Wagner, que era o 10 do Fluminense na época, e ele vem com a sola da chuteira por cima. Ele atinge o tornozelo do Wagner. E assim, eu estava muito bem posicionado. Eu vi o lance completo, sabe? E eu nunca contei isso para ninguém, mas era um lance de expulsão direto. Era um jogo brusco grave, né? Mas ele já tinha amarelo porque ele já tinha dado uma entrada no Diguinho anteriormente. Então, eu mostro o segundo amarelo e depois mostro o vermelho. Então, todo mundo pensa assim, o Ronaldinho ele foi expulso pelo Eduardo. Ok, mas ele recebeu o segundo amarelo. Ele não foi expulso direto, né? E ele te xingou, não? Não, ele até foi bem educado. O sotaque dele gaúcho é bem forte, né? Ele veio, tu vai me expulsar, tchê. Aí eu falei, cara, a foto ficou colorida. Aí tenta argumentar alguma coisa assim, aí já tira a braçadeira de capitão, coloca no Wagner Love assim, sai de campo. Mas eu criei uma amizade muito grande com ele. Então, depois disso a gente ficou muito próximo. E eu tenho uma história com ele que foi muito legal, assim, que foi Flamengo e Inter no Brasileiro. Esse foi um jogo do Carioca em 2012, começa o Campeonato Brasileiro.
e o Flamengo tá ganhando do Inter no Engenhão de 3-1, e o Internacional de Porto Alegre, em 5 minutos empata. E a torcida do Flamengo vai a muito. Era assim um empate com gosto de derrota. E na época a gente tinha que ir ao vestiário como quarto árbitro para colher a assinatura dos capitães. Uhum. E aí eu cheguei no vestiário do Flamengo, o Ronaldinho estava mais afastado um pouco, e eu fui lá para pegar a assinatura do Ronaldinho. E aí ele falou assim, Eduardo, eu acho que o meu ciclo aqui acabou. Aí eu falei, cara, tu tá louco, velho? Todo mundo gosta de você no Flamengo, cara. Tá maluco? Como é que teu ciclo aqui acabou, cara? Pô, tu é um ídolo, cara. Todo mundo te ama. Todo mundo, pô, tu é um cara super carismático. Aí ele pega, assina aí o que ele tem que assinar, me devolve o papel. 2 dias depois ele rompe o contrato com o Flamengo. Então, Caraca. assim, são informações, assim, às vezes que a gente tem de bastidor, a gente fala assim, cara, realmente aconteceu. A mesma coisa aconteceu comigo com o Louco Abreu. Tinha uma época também que o Oswaldo de Oliveira estava tirando muito o Louco Abreu e ele estava sem espaço no Botafogo. E ele já era super ídolo, já estava 3 anos no Botafogo. E acho que o Oswaldo, na época, disse que não podia jogar o Louco Abreu com mais alguém, eu não me lembro muito bem. E aí eu fui fazer um quarto árbitro. No Engenhão também, a Ponte Preta ganha do Botafogo de 2-1. E eu dei 2 camisas minhas de árbitro, porque o Louco Abreu ele tem um museu no Uruguai, né, de camisas de clubes que ele jogou e de pessoas que... Então eu tenho uma camisa de árbitro no museu do Louco Abreu. E aí o Louco Abreu me deu uma camisa do Botafogo, que eu tenho até hoje, que eu sou fãzaço do Louco Abreu. E ele falou, Eduardo, eu acho que é meio último jogo. Falei, não, a mesma coisa. Eu falei, não, cara, que isso e tal. Aí o Louco Abreu também, rompe com o Botafogo. Caraca. Logo depois eu falo, pô, meu Deus, cara. Parece que eu tô fazendo a despedida do Todo pessoal mundo, aqui, cara. O cara entra no vestiário e já vai se despedir. Já, já Deixa assina, esse já maluco baixa entrar, o não, contrato ali. Eu já vi, deixa ele entrar não, manda outro árbitro pra assinar aí, pra pegar a assinatura. O cara já vai mandar alguém embora aqui, mano. E vem cá, nessas aventuras aí de arbitragem, torcida, já teve briga, né? Já correu atrás de tu? Já. Conta aí alguma episódio. Não, tem um campo em São João de Meriti chamado Pingo de Ouro, Brilho de Ouro. É uma coisa assim. Cara, aí era força de confusão. Meu Deus do céu. Tu ir lá e assim. Teve uma vez que eu tava fazendo mais tanta besteira, assim. Desculpa, cara, eu tava fazendo tanta merda no jogo, mas tanta merda, que assim, eu consegui irritar os 2 times. Sério, eu consegui irritar os 2 times. E paralelo a isso, tinha um vereador que tava comentando. E assim, e ele falando, cara, eu não sei que esse árbitro só tá fazendo besteira. Eu falei, cara, eu vou apanhar dos 2 times, literalmente. Cara, sabe o que eu fiz? Eu caí no meio do campo, cara. Eu fingi que eu tava passando mal. Aí veio os 2 times me socorrer. Sério, cara, eu caí no meio do campo, falei, não, eu tô passando mal, minha pressão tá caindo. Eu fui vendo que tava dando 41, 42, cara, eu ia apanhar dos 2 times, tava empate. E assim, realmente aquele dia que nada dava certo. Aí eu caí no meio de campo, o pessoal começou a me abanar, eu fingindo que eu tava passando muito mal. Não, a gente tem que botar o árbitro pro vestiário, não tem mais condição de ter jogo. Realmente, o cara tá passando mal. Aí eu saí, abraçado com 2 caras de cada clube, não lembro. E me botaram no vestiário, cara. Quando fecharam o vestiário, começou a batida. Seu safado, vamos te matar, não sei o quê. Mas foi a forma que eu encontrei aí de sair correndo do jogo ali. Nada tava dando certo, doido, cara. pô. Nada tava dando certo e tava na várzea ali, sem segurança, Claro. sem policiamento. Eu não vou ficar aqui não, cara. Tá Caraca, maluco. tá doido. E no campo lá, assim, tem algum assim, jogador que tu fala assim, caraca, já vem esse jogador de novo, já sabe que o maluco é problemático. Que te Cara, dá dor de assim, cabeça ali. Assim, tinham jogadores complicados, da mesma forma que eu acho que era muito de você ter autoridade, mas sem ser autoritário. Eu sempre levei isso para o campo. Eu sempre fui um cara de muito mais atitude. Eu sempre pecava pelo excesso e nunca pela omissão. Isso é uma coisa que eu sempre levei para mim no futebol e eu levo também para o jiu-jitsu isso. Então, tinha jogadores que eram mais difíceis, assim, o caso, do Diguinho do Fluminense, cara, era um cara que ficava em cima ali do árbitro. O próprio Carlos Alberto era um cara que também às vezes era difícil, mas
o Carlos Alberto já tinha mais uma chegada boa com ele, então a gente já conversava mais. O Fred era um cara que caía e já olhava para o árbitro assim, pô, pedindo um lance. Aí era horrível, porque ele queria que você, de uma certa forma, marcasse uma falta. Ele já caía aí te olhando, esperando uma atitude tua. Pô, Fred, vamos com calma. Então, assim, e tinha outros jogadores que eram mais amigos, assim, tinha um meio de campo, o Rodrigo, jogou no Santos, jogou no Botafogo muito tempo, cara, gente, mano, ajudava a arbitragem, acabava, resultado que fosse, apertava a nossa mão, tal. E tinha também os técnicos, né? Por exemplo, o Muricy Ramalho. Todo mundo falava que o cara era difícil, que não... Cara, um gentleman. Meu irmão, gente boníssima, ajudava a arbitragem, sabe? Porra, educado. Filipão, pô, tem aquele jeito dele grosseiro, mas, cara, sempre me tratou muito bem, sabe? Tive uns problemas aí, uma vez com o Vanderlei Luxemburgo também, mas logo depois, assim, a gente zerou, a gente conversou. Falei, pô, ô Luxa, se a gente continuar assim, não vai dar certo, porque a gente vai continuar se encontrando. Ele, não, Eduardo, pô, desculpa. E aí também era hora de você recuar também. Uhum. Não, professor, eu te peço desculpa também por algum mal entendido e tal. E você também reconhecer. Eu acho que os caras, acho que o futebol ele vê muito isso. Uhum. Porque já tem o estereótipo do árbitro que ele nunca erra. E aí você tem que mostrar para eles que você é ser humano, que você erra também, né? A gente vê isso muito no jiu-jitsu. Você vê o árbitro de jiu-jitsu lá comandando as lutas, os combates, e logo depois, se acontece alguma polêmica, ele sai da área e vai explicar o motivo pelo qual ele marcou, né? Eu, eu sou um pouco contra isso, né, do jiu-jitsu, porque eu acho que às vezes você dá muita margem, como é uma coisa muito próxima, né? E de repente o torcedor ou o professor está naquele calor do momento, ele vai continuar um debate aí com o árbitro de jiu-jitsu desnecessário. Mas de repente foi uma forma que o coordenador de arbitragem do jiu-jitsu entendeu que era necessário para que os professores aprendessem um pouco mais de regra. Entendeu? Não, orientação, se der alguma coisa, poxa, vai lá, fala com o professor, fala com alguém aí que está gritando para o aluno e explica os motivos pelos quais você deu uma punição ou o motivo pelo qual foi ponto. E todo mundo tem que entender que a gente é ser humano. Exatamente. E uma hora ou outra a gente vai se equivocar. Com certeza. E assim, qual foi assim a tua partida assim, você arbitrou que você falou assim, cara, essa daqui vai ser minha última. Não que não dá mais para mim isso daqui. Quando caiu essa ficha assim, você falou assim, cara, vou, não sei, fazer outra coisa, não dá mais para mim. Então, desde 2017, eu viajei muito com um trio que foi a Copa do Mundo, para a Rússia. Eu era aquele árbitro atrás do gol aí, Uhum. aquele árbitro de linha. Então, eu viajei com o Sandro Merarrice, com o Emerson de Carvalho e com o Marcelo Vangassi para o Brasil todo, em 2017. E a minha intenção era ascender à primeira divisão. Eu não consegui fazer um jogo de primeira divisão do brasileiro. Fiz muitos jogos de primeira divisão no Rio e em Santa Catarina, e nas séries B, C e D do brasileiro. E aí, em 2017, eu já estava competindo muito jiu-jitsu, sabe? E até pedindo dispensa, que é uma coisa muito mal vista dentro do futebol, você pedir dispensa para fazer outra atividade, eles querem você ali o tempo todo. E aí, 2017 já estava competindo bastante, 2018 competindo bastante, tendo bons resultados ali na época na faixa roxa. E eu fui escalado para fazer um sub-17 em Chapecó. Cara, eu moro a 500 quilômetros de Chapecó. Balneário Camboriú é na região do Vale e Chapecó é no oeste catarinense. E já não é uma estrada muito boa. Eu saí 4 horas da manhã, eu cheguei na cidade para arbitrar o jogo meio-dia, almocei, fiz o combinado que era estar 2 horas antes no estádio, fiz o jogo, voltei, cheguei às 2 da manhã de uma quinta-feira. Na sexta-feira eu liguei para o presidente da comissão de arbitragem, eu não quero mais. Não, mas Eduardo, por favor, a gente não quer que você saia. Eu falei, não, cara, não. Eu quero arbitrar só pela federação, porque
eu não estava fazendo Uhum. mais o que eu gostava. Tava sentindo Eu prazer, né? não De estava mais. estar ali, né? E assim, a função de ir pro tudo que aconteceu, a minha ida, eu fui pensando bastante. Não, eu quero apitar só no estado. E aí eu fiquei no estado arbitrando. E aí meu último jogo foi na pandemia, foi antes da pandemia. A pandemia fecha tudo ali numa quarta-feira. Eu arbitrei um jogo pela Federação Catarinense aí, sub-20, no sábado, no domingo. E de lá para cá eu nunca mais arbitrei. Então eu pretendo um dia ainda fazer uma despedida, Pô, fazer um jogo de maneiro. despedida e aí fechar essa página aí da minha vida. Fechar esse ciclo, né? Isso. Né? Isso é importante. E como foi esse teu início aí no jiu-jitsu? Então, eu fui muito. Eu comecei no judô, né? Sou. A ideia, como sou da Tijuca, eu comecei aí por recomendação médica ali na Igreja dos Capuchinhos, na época, com o falecido Sensei Argemiro. E aí depois eu migrei para a BB Tijuca, onde hoje é a Grace Tijuca, né? E eu fiz aí a minha carreira ali toda no judô, digamos assim, né? Só que o judô, ele é muito voltado, além dele ser muito lesivo, digamos assim, ele tem uma vida curta para o atleta, né? E tem o judô ele é muito focado nas Olimpíadas e nos mundiais, então a tendência é que poucos atletas ascendam, digamos assim. O jiu-jitsu já é uma coisa assim, temos diversas federações, né? Temos atletas com diversos focos, tem gente que gosta de competir nacionalmente, tem gente que gosta de competir mais as federações locais, tem gente que já curte viajar para competir, então já segue um cronograma mais internacional. E eu já em Santa Catarina, né, eu já faixa preta de judô, eu comecei a fazer jiu-jitsu porque o futebol ele é desgastante. Então eu comecei aí como uma coisa aí para me deixar mais tranquilo, né, uma coisa prazerosa, porque desgaste que eu tinha de viagens. E a academia que eu trabalhava, que eu dava aula de judô, eu fazia o jiu-jitsu também, e ela tinha um programa de atletas, onde ela pagava as competições de jiu-jitsu local aí, né, os campeonatos de Santa Catarina. E aí eu comecei a voltar a competir gradativamente, gostei, e aí eu me vi numa situação que, olha, faz a carteirinha, tá bom, faço a carteirinha. E aí, ó, vai ter agora em Curitiba, vai ter agora em São Paulo, vai ter no Rio. E aí eu comecei a viajar, comecei a gostar, já como faixa roxa, Master 2, e foquei nisso, né? Sempre continuei dando minhas aulas de judô, paralelo à arbitragem de futebol. E quando eu me vi, estava já em todas as competições aí, todo final de semana competindo no jiu-jitsu, falei, cara, é hora do futebol ir ficar de lado e eu focar nisso aqui. Porque isso aqui tá me dando prazer. E o futebol, essas viagens, o fato de eu ser quarto árbitro, o fato de eu ser árbitro de linha, aí depois criaram agora o VAR, isso não vai me trazer felicidade, né? Então, eu fui atrás da minha felicidade. Boa. E até você tocou nesse assunto aí também do VAR. Na tua época não tinha, né, o VAR, né? Não tinha. Tu acha que isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda, só que o VAR ele não está sendo muito claro para a imprensa, né? Porque o objetivo do VAR é ele interferir no jogo o mínimo possível. Só que eu entendo que hoje, além de ele estar interferindo muito, a imprensa ainda não entendeu o propósito do VAR, né? Eu vejo muitos programas esportivos que falam assim: ah, mas o VAR apitou o jogo. Não, o VAR não apitou o jogo. É porque em determinadas situações houve a necessidade do VAR entrar mais vezes, né? Então, está existindo aí um paradigma dentro do futebol que a imprensa ainda não entendeu a necessidade. Aí ela vem com alguns scouts. Ah, não, o VAR interferiu nesse jogo tantas vezes. Sim, porque houve a necessidade da interferência. Ah, o VAR nesse jogo não interferiu. Então, esse jogo foi bom. Não, tudo bem. Ele não interferiu porque não houve a necessidade da interferência. Então, assim, existem alguns paradigmas com a imprensa que precisa ainda ser quebrado. Você é a favor do VAR no jiu-jitsu?
Eu sou a favor do VAR no jiu-jitsu, sim. E sou a favor também dos 3 árbitros em todas as finais de absoluto colorida. Eu tive o exemplo agora da Camille, tá fazendo esse tour aí comigo. Nós viemos competir agora no Rio de Janeiro, vamos para Fortaleza agora, próximo final de semana, e faixa roxa absoluto no Gui, e foi um árbitro só, e onde o árbitro teve que decidir, né? Então, assim, a decisão do árbitro, ela é soberana. Em momento nenhum eu vou dizer que o árbitro não vou corroborar com a decisão do árbitro, mas eu entendo que se tivéssemos naquele momento mais 2 árbitros na luta dela, o resultado poderia ser diferente, entendeu? Não, com certeza. E você pensa em arbitrar também no jiu-jitsu? De jeito nenhum. Por quê? Eu passei a minha vida toda arbitrando, cara. Eu já sei os babados inteiros, cara. Eu já sei que vão me xingar, eu já sei que vão me olhar torto, cara. Pô, olha, eu não posso falar assim que dessa água nunca beberei. Mas hoje, em hipótese alguma, eu penso em arbitrar. Vamos ver, né? Daqui a 4, 5 anos, 6, quem sabe, se eu mude de opinião, mas nesse momento, a arbitrar jiu-jitsu passa longe. E qual é o seu objetivo com o jiu-jitsu hoje? Eu acho que é influenciar as pessoas, né? Principalmente, eu tô com 41 anos e Master 3. A gente vê muita gente com 40 anos dizendo que tá acabado. Ah, eu não gosto de fazer atividade física porque tô acabado, eu tô velho. E o jiu-jitsu ele te mostra que você pode fazer tudo que você quiser, desde que você tenha responsabilidade naquilo que você faça. Então, o jiu-jitsu ele te mostra muito isso, né? Você tá ali nas competições, pouco importa se você a cor da medalha ou se você vai medalhar ou não, mas você faz uma publicação ali na sua rede social, você mostra para as pessoas que elas são capazes, que elas podem fazer uma atividade física, que é benéfico para elas. É motivação Eu das sei, pessoas, né? eu tenho certeza que eu nunca vou ser um campeão mundial adulto, mas eu posso um dia, se eu batalhar bastante, se eu treinar, eu posso um dia chegar próximo a ser um campeão ou ser um medalhista mundial Master 3. E as pessoas elas têm que entender que elas podem também. Então eu acho que influenciar pessoas, ser exemplo para as crianças de hoje em dia é o meu principal propósito dentro do jiu-jitsu. E Boa, como é que perfeito. tá o teu calendário aí do jiu-jitsu de competição? Então, eu estou procurando fazer agora a maior quantidade de competições possíveis. Nós vamos a Fortaleza agora, aí volto para Santa Catarina, Betim, faço 2 Opens lá fora, o Austin Open junto com o Orlando Open, né, levo um aluno para o Pan Kids em Orlando, Vitória e Florianópolis, né, que são os 2 Opens depois, né, até 12, 13 de agosto aí eu tenho bastante competição. E estou procurando nesses 6 meses aí que eu tenho de faixa preta viver cada momento, desde aquela hora aí que o prancheta chama, desde o aquecimento, na hora de vestir o kimono, porque muda. Não adianta você falar assim, eu era faixa marrom, eu era faixa roxa, na preta é a mesma coisa. Não é. Você vai enfrentar caras aí que, quando você começou no jiu-jitsu, eles já eram faixa preta. Quando Então, chegar na preta, pô, eu tenho o maior exemplo agora do Grande João. Meu Deus, cara, eu fiz lutas com caras que eu não conseguia nem contar quantos graus o cara tinha. E eu tava aí, e graças a Deus ali consegui lograr êxito, subir no pódio, consegui ser 3º lugar ali no Grande João. E a minha felicidade foi muito boa. Lutei com um argentino que tem 12 anos de preta, lutei com um outro lá para decidir o 3º lugar com 15 anos. E, poxa, foi uma felicidade muito grande. Parece que é outro esporte. Parece que até marrom você fez um jiu-jitsu, da preta você tem que fazer outro jiu-jitsu. E o cara que disser que não é verdade, ele tá mentindo. Porque é diferente. Eu não acreditava muito nisso.
mas é a realidade. Até você E- viver isso daí, né? Inacreditável. Você tem academia, tu dá aula? Então, a Fala. gente criou um projeto pioneiro que a gente trouxe a Volk, né, a marca de kimonos. A gente levou o nome Volk para Santa Catarina. Hoje a gente tem um espaço Volk, onde nós temos 3 professores, né? Nós temos o Gabriel, que é o irmão da Camille, a Camille, que ministra aulas lá também, e eu. A gente está fazendo um projeto aí, começou esse ano, está engatinhando, mas em breve eu tenho certeza aí que a gente vai lograr êxito aí. Estamos construindo aí alguns atletas já, preparando principalmente a garotada aí para começar a competir. E em breve aí teremos atletas aí de nível estadual e nacional também. Boa. E como você vê a importância da mídia hoje? Fundamental, jiu-jitsu? fundamental. As pessoas, o brasileiro, de uma maneira geral, ele leva o marketing por um lado muito ruim. Eu já ouvi pessoas falarem assim: o fulano é muito marqueteiro. Pô, mas o marketing, ele é tudo. Se você não se promover, se você não mostrar, pô, eu tô aqui, você não vai ter visibilidade, entendeu? Então, eu acho que as pessoas ainda têm uma situação assim muito complicada e complexa de se expor. Ah, não, o que o outro vai pensar? Cara, o que o outro vai pensar, o problema é dele. Se você estiver no podcast ou se você não estiver no podcast, pessoas vão te amar e pessoas não vão gostar de você. Então, o meu conselho, acostume-se. Acostume-se, porque você tem a necessidade de se promover. Você tem a necessidade de treinar em alto nível. Você tem a necessidade de angariar novos alunos. Tem a parte de professor também. Então, se você não mostrar o seu trabalho, as pessoas não vão te ver. Então, você tem que ter uma mídia boa. E isso não só para os atletas adultos, tá? Eu me considero um atleta, quer dizer, eu sou um atleta master, e a necessidade, ela vem na mesma proporção de você ter uma mídia boa, tanto para a categoria, tanto para os adultos, bem como para os atletas masters. Porque 50% ou mais de atletas masters, você vai conversar, eles já vêm com aquela história assim: mas é porque o master não paga. Mas é porque, gente, só nós masters temos condições de mudar essa situação. Então, o que está faltando? Se nós somos hoje a maior quantidade de inscritos em campeonatos, está faltando a gente ter uma mídia boa, está faltando a gente ter uma representatividade boa, faltando um monte de coisa. Então, não se culpa por uma coisa que você faz parte desse processo. Trabalhe em cima. Não veja o marketing como uma coisa ruim. Veja o marketing como uma coisa positiva. E aí você vai alçar, você vai chegar em novos objetivos que até então você não havia chegado. Até para a tua própria academia também, né, cara? Para pegar mais aluno, divulgar seu trabalho. Precisa também de divulgação na mídia legal também. Gente, o tempo inteiro. Hoje a gente tem uma ferramenta que é o Instagram ali, que a gente tem o feed, que a gente tem os stories. Antigamente, pô, tu tinha que fazer um anúncio numa rede aberta. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu lembro que eu ganhei muita mídia em 2010, que o filho do Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, ele luta com o meu kimono, com a minha marca de judô. Né? Foi uma coincidência, assim, absurda. Né? Me chamaram para fazer parte do filme. E como eu estava entrando na CBF, eu fiquei com medo, porque ia retratar um pouco da realidade do Rio de Janeiro. O Tropa de Elite retrata a realidade do Rio de Janeiro. E aí eles me pediram para ser o técnico do filho do Capitão Nascimento. Falei, cara, desculpa, mas como eu tô ali no futebol, fiquei com medo, né? Então, aí meus alunos foram fazer a filmagem que o filho do Capitão Nascimento tá ali lutando, judô e tal. E aí o filho lá do ator tava sem o kimono, joga um kimono aí. Aí botaram o kimono com a minha logomarca lá, Eduardo Cordeiro, judô. E eu me lembro que cada sessão de cinema era a gente me ligando. Pô, Eduardo, cara, acabou de passar teu kimono no Tropa de Elite e tal, tá sabendo?
E tem gente até hoje que fala assim, cara, vem cá, o Eduardo Cordeiro do Tropa de Elite é você? Eu falei, pô, mas como é que tu conseguiu? Cara, foi uma coincidência, foi uma coisa assim, extremamente aleatória. Então, em 2010 aí, eu já fiz um marketing sem pensar que aquilo aí poderia dar bons frutos, e acabou dando, acabou sendo uma coisa positiva. Então, sei lá, 13 anos depois, a gente tem tudo na mão e as pessoas ainda conseguem ver dificuldade em se mostrar. Hoje em dia está muito mais fácil. Né? Hoje em dia está muito mais fácil e as pessoas ficam procurando um ninho de quero-quero para não fazer. Ah, mas o que que o outro vai pensar? O que que o outro vai fazer? Gente, se vocês pararem para pensar no que o outro vai pensar sobre a sua pessoa, já era. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você tem que fazer, você tem que ter o seu propósito, o seu objetivo, o seu foco e ir em cima dele o tempo todo. Não pode desfocar em hipótese alguma. É isso e eu vou até o final. Não, com certeza. E como que você vê o jiu-jitsu hoje em dia? Essa troca de equipe, as pessoas contratando. O jiu-jitsu está muito diferente hoje, né, do que era antigamente. Como é que você vê esse mercado aí? É um mercado novo, né? Eu vejo o jiu-jitsu numa ascensão muito grande, tá? Porque ele era estigmatizado como uma coisa ruim na década de 90, início da década de 2000 ali. E hoje você tem um nicho muito grande de pessoas, de empresários, médicos, advogados, que praticam o jiu-jitsu, não necessariamente são competidores, praticam pelo lifestyle. Hoje o jiu-jitsu ele é um lifestyle, então você tem esse nicho muito grande. Você tem um nicho de competição, são as pessoas aí que estão aí focadas, determinadas a competir, a buscar o seu lugar dentro do jiu-jitsu. Você tem hoje a formação de professores muito grande, muito boa. Antigamente, se você for falar de 30 anos atrás, o médico mandava colocar no judô porque só existiam professores capacitados a trabalhar com crianças no judô. Hoje você tem brilhantes professores que se especializaram na parte kids, né? Então, isso é mais um mercado que a gente tem. E sem contar que existem hoje empresários que estão investindo. Existem hoje equipes que estão investindo. Voltando na pergunta que você me fez, Marcel, eu acho isso extremamente normal, porque isso mostra a profissionalização do nosso esporte. Nada impede que uma pessoa mude de clube dentro do futebol se ela receber uma proposta. Dentro do jiu-jitsu, se a gente quer alçar voos maiores, é necessário que a gente entenda isso como uma coisa normal, porque se as equipes estão investindo financeiramente, elas querem um retorno. Assim como o seu patrocinador, assim como o meu patrocinador, ele quer um retorno meu, seja midiático, seja em vendas de produtos, seja em qualquer questão que você vá trabalhar, ele quer esse retorno e você precisa dar. E, no caso dos atletas profissionais, eles estão investindo financeiramente. Qual o retorno que eles querem? Eles querem a medalha. Então, eu acho isso extremamente comum e eu acho isso muito bom para o nosso jiu-jitsu. Para só crescer o esporte, né? Eu acho que cresce o cenário como um todo, né, Sim. cara? Que como no jiu-jitsu existem diversas profissões dentro do jiu-jitsu. A gente trabalha com a mídia, você é atleta, a Volk é uma marca, nós que voamos é uma marca, enfim. Então, eu acho que se o crescimento do cenário, cresce todo mundo junto. Exatamente. E tem gente que consegue enxergar a parte dos americanos de no-gi negativa. Ah, não, pô. Então, gente, o americano em si, ele quer tudo diferente para ele. A cesta do basquete da NBA é diferente da cesta do basquete profissional. A regra de futebol, do soccer deles lá, eles colocam alguma coisa diferente para ser diferente da FIFA. Então, quando aparece um cara que faz bem essa parte de no-gi e ascende da forma como os atletas americanos vêm ascendendo sem kimono, faz com que nós aqui no Brasil comecemos a correr atrás e treinar no-gi. O que é o treino de no-gi para nós?
Sexta-feira. Sexta-feira tem um noguezinho, né? É. Então, assim, vamos começar a colocar mais horários na grade para que a gente chegue no nível dos caras. E, quer queira, quer não, eles vão puxar sempre para o lado deles. Cabe a nós correr atrás, temos condições para isso, temos excelentes professores no Brasil que fazem esse trabalho em excelência, com qualidade, e vamos brigar de igual para igual com os caras, pô. Por que a gente tem que sair daqui do Brasil para treinar, para ser expert em no-gi? A gente tem que morar nos Estados Unidos? Não. A gente tem excelentes professores. Se entendermos lá na frente que é necessário ir para melhora de qualidade de vida ou porque receber uma proposta, ok. Mas não necessariamente temos que ir para lá porque os melhores profissionais estão lá, não. Nós temos excelentes profissionais aqui. Cabe a nós quebrar esse paradigma de no-gizinho sexta-feira. Colocar mais treinos sem kimono na grade de horário das academias. Quer bater de frente, tem que ser profissional na parada também. Exatamente. E essas viagens aí que você faz, essa correria aí, ir para os outros viajando, como é que funciona isso daí? Tem alguém que te ajuda? Tem patrocinador? Não? Conta prova, bota no carro, ônibus, avião? Como é que funciona isso daí? Então, eu trabalho muito assim eu tenho pequenos apoiadores, né? Eu não tenho hoje uma empresa um nome só que me apoie, mas eu tenho algumas empresas que me ajudam, né? De pouquinho em pouquinho aí a gente consegue. E trabalho muito com milhas, né? Então, eu sou um cara que bem... As minhas... Eu costumo comprar sempre tudo com cartão de crédito, mas sempre precavido, né? Não sou um cara que passa os meus limites, sei bem o que eu preciso, o que eu não preciso. E hoje as empresas aéreas elas têm um trabalho muito legal aí com a parte de milhas, né? Então, você tendo esse conhecimento aí, você pode, com uma certa antecedência também, não vai querer ir para Fortaleza, o campeonato é sábado, você vai terça-feira, eu vou estar 2.000, né? Complicado. Mas se você fizer uma programação, se você entrar ali no site, 1 mês e meio, 2 meses, você consegue coisas baratas, inclusive consegue também hotéis, Airbnb, né? A competição você consegue pagar mais em conta, se você tiver se você se organizar anteriormente. Então, o meu trabalho é mais ou menos por mim mesmo e algumas pessoas que estão sempre comigo ali me ajudando. E dessas viagens aí, qual foi assim? Tu tem algum perrengue para contar? Algum lugar que você foi? Uma coisa mais difícil que aconteceu Sempre lá? tem, né? Sempre Cara, tem. pô, assim, esse ano passado eu cheguei meio desacreditado lá no Europeu no Gui, né? Então eu tinha o Roma Open na quinta-feira e eu tinha o Europeu no Gui no sábado. E eu fui para lá, assim, totalmente desacreditado, assim. Eu fui dentro do avião, cara, que Deus me abençoe, que eu não faça um papelão, sabe? E dentro do avião eu comecei a pensar, falei, não, peraí, cara, pô, tô ganhando tudo aqui, cara, não posso ir com esse pensamento, né? Sei lá, são passageiros obscuros que vêm na sua mente aí, são coisas que são inerentes ao seu pensamento, elas simplesmente vêm e você tem que trabalhar a sua mente. E eu dentro do avião, assim, já pensando, não, cara, eu vou ganhar isso aí. Aí eu desço do avião, assim, aí eu encontrei alguns amigos, encontrei o Mangueira, encontrei o Lustosa, encontrei uma galera, assim, aí já fiquei mais animado, né? Aí, pô, a gente vai ficar no bairro tal, onde é que você vai ficar? Aí quando eu olho, assim, o nome do meu bairro, Inferneto. Falei, caraca, não, eu vou ficar no bairro ali. Qual o bairro, cara? Não, é Inferneto, o nome do bairro. Falei, tá bom. Aí, com um dia, 2 dias, assim, já fiz uma amizade legal na Itália. Conseguimos aí uma academia para treinar, já quebramos essa coisa ruim aí que tinha passado na minha mente. E aí eu acabei ganhando o Roma Open de kimono e 2 dias depois acabei sendo campeão europeu no gi, que eu Nossa. digo que junto com o Campeonato Brasileiro no gi que eu ganhei ano passado, que eu acho que são as minhas principais conquistas, né? Então,
esse foi o meu maior perrengue, assim, saindo do Brasil, pensando, pô, não vai dar certo, eu parar, refletir, mas por que que não vai dar certo? Claro que vai, já deu, e acabou dando boa aí. Mangueira é cliente do David, né? Pô, Mangueira é fechamento. Bebezão, É muito engraçado. 150 quilos de bebê. Não, Mangueira é uma resenha, cara, Mangueira é uma resenha. Tava, pô, cheguei no Floripa ali com 300 gramas acima, aí passei por ele, aí falei, Mangueira, rapidinho, cara, eu preciso perder esses 300 gramas aqui pra pesar, eu já vou falar contigo. Meu Deus, cara. No Rio ele passou por mim aqui nesse Open agora. Pô, tu tá mudadão, hein, cara? Tu tá Não, Mangueira, eu tinha que perder 300 gramas. Não, tô brincando. Daqui a pouco passava de novo. Pô, tá mudadão. Falei, pô, é que tu não passa por isso, né? É só tu chegar ali, subir na balança, né? Tu não tem que bater peso. Agora eu... Não, tô brincando. Mangueira, parceirão, queria até mandar um abraço pra ele, pô. O Mangueira, o Stosa, galera ali que, pô, me abraçou muito ali na, na Itália, ali no Europeu, no Guia. E como é que é esse processo? Você perde muito peso para lutar? Não perde? Mantém sempre o peso? Então, quando eu voltei pro Jiu-Jitsu, eu fiz uma promessa para mim, porque eu já tive que perder muito peso pro judô. O judô você pesa um dia antes. Então, assim, não tinha esse conhecimento que tem hoje. Então, o professor mandava tu entrar na sauna e fazer entrada de queda. Assim, era surreal. Falando de coisas assim de 15, 20 anos atrás. Então, eu agora, Camille até briga comigo ali, pô, tu tem que se alimentar melhor, não sei o quê. Então, agora eu já estou começando a me alimentar melhor, que eu estou tendo uma ligeira dificuldade de bater o leve no gi, que são 73,5, né? De kimono tô bem tranquilo ainda. Mas já acendeu uma necessidade de você refazer a sua dieta porque algo não tá dando certo, né? E tu tem assim, tu fala assim, cara, eu quero lutar até tantos anos, ou então vou lutar até alcançar minha meta aí. Você tem alguma coisa desse tipo assim? Não, eu não parei para pensar nisso, né? Tava até conversando com o Carrão Barreto, agora teve o Campeonato Brasileiro da CBJJD e ele me fez a mesma pergunta, assim. Então, eu não tenho muito. Eu acho que enquanto eu estiver saudável, acho que enquanto eu estiver bem fisicamente, eu quero todo esse todo esse tempo todo que eu deixei de desfrutar das competições, né, pelo futebol, né, pela arbitragem de futebol, que eu fiquei parado, eu quero procurar ser a minha melhor versão e continuar desfrutando até que eu tenha saúde, né? Então eu não estipulei uma idade ou uma meta para parar. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto, que é competir, que é dando as minhas aulas, né? E influenciando as pessoas aí positivamente, né? Mas idade mesmo, não coloquei um limite para isso, não. Boa. E tu fez bastante amizade no futebol? Assim, ex-jogador, que tu fala até hoje, que você tem alguma resenha, alguma coisa assim? Não, o que que acontece? A gente não... né, é porque a arbitragem do jiu-jitsu ela é diferente do futebol. Porque a arbitragem do jiu-jitsu é o professor ali de uma academia que é árbitro e acaba tendo amizade porque ele até tem alunos que estão ali participando, né? O nosso meio era um meio muito fechado e quem tinha muita resenha com um jogador de futebol era até mal visto dentro do próprio meio da arbitragem. Porque quanto mais afastado você tiver dos atletas, melhor, né? Principalmente hoje aí tá batendo um monte de escândalo de jogador, Negócio de de aposta, né? aposta. Você vê que não bateu na arbitragem. Você vê que a arbitragem de futebol hoje ela é super blindada. Então, eles têm o próprio ciclo deles ali que não chega perto dos jogadores de futebol. Mas, assim, eu tenho amizade com o Paulo Sérgio, eu tenho amizade com jogadores que vieram na base junto comigo. Então, por exemplo, o Paulo Sérgio, ele teve até um problema grave agora que ele ficou preso lá no Sudão, teve uma guerra e tal. Aí ontem ele fechou com o ABC de Natal. Poxa, eu comentei lá na página dele e tal, pô, parabéns. Então, assim, jogadores que vieram junto comigo, o Marcinho, pô, era um cabeça de área do Flamengo. Uma vez eu fiz um Fla-Flu, eu apitei a final dos juniores, né? Pô, essa história é muito engraçada, cara.
Eu apitei a final apitei um Fla-Flu nas Laranjeiras. Eu posso dizer, cara, eu tenho um Fla-Flu nas Laranjeiras. Aí eu expulsei esse Marcinho. Expulsei e tal, no último jogo do campeonato. E no ano seguinte, eu fui ser quarto árbitro e eu encontrei o Marcinho no vestiário. Aí ele falou assim, pô, Eduardo, pô, tu me quebrou, hein, cara? Falei, o que foi, irmão? Tá tudo bem? O que aconteceu? Ele, não, porque tu me expulsou ano passado, no último jogo, e o Vanderlei me subiu pro profissional. Aí, quando o Vanderlei me sobe pro profissional, eu tô todo feliz. Só que eu tomei cartão vermelho nos juniores. E aí eu tenho que cumprir no profissional. Falei, cara, eu não sabia disso, cara. E ninguém sabe disso. Então eu expulsei o cara nos juniores. O Vanderlei pediu para ele compor o elenco, né, no ano seguinte. Só que ele estava, para o primeiro jogo, ele não estava apto por conta do cartão vermelho que ele tinha recebido no ano anterior. Caraca. Aí eu falei, pô, Marcinho, relaxa, cara, daqui a pouco tu vai vir tua hora aí, faz parte. Aí ele até brincou comigo, não, de boa. Mas era uma coisa que eu não sabia, como é que eu vou expulsar o cara no sub-20 e ele tem que cumprir no profissional? Mas o campeonato é da FERJ, era da Federação do Rio de Janeiro. Então, independente da categoria, ele teria que cumprir um jogo de suspensão. E já teve algum torcedor te xingando ali na beira ali, tu querer bater boca com o cara, sei lá. Tacaram o bagulho em tu, copo, arremessaram alguma parada. Não dá, tem que ter muito sangue frio pra não olhar, não falar nada, não tem como. Teve uma situação hilária então que vai, solta. Solta o preso. Solta. Eu tô de quarto árbitro e aí tinha aquele placar eletrônico para chamar a substituição, né? E eu já pego o Maracanã com a reforma pro PAN, sem geral. Eu não trabalho no Maracanã com geral. Eu já comecei a trabalhar com o Maracanã reformado, com aquelas cadeirinhas aí. Então, teoricamente, as pessoas não viam mais o jogo ali embaixo em pé. Elas viam sentadas. Mas aquela cadeirinha ali, se bobear, era mais próximo que a geral, era muito próximo. Aí ficava um torcedor ali do Flamengo, cara. Mas era todo jogo. Ou eu apitava, ou eu era quarto árbitro. Eduardo, seu ladrão, safado. Pô, eu vou te matar. O cara sabia meu nome, cara. Mas era sempre o mesmo cara, sempre. Eu já sabia que eu ia chegar ali, se fosse jogo do Flamengo. Ele já ficava no lugar certo. Ô, David, Marcel, cara, eu peguei a placa de substituição, aí eu botei o número 24, assim, sabe? E comecei a piscar pra ele. Pá. Cara, tá me chamando de viado, tá me chamando... Eduardo, eu vou te matar. Eu vou na federação, isso não vai ficar assim. Aí eu pegava a placa assim, escondidinho, não tinha tanta câmera, né? E, e o 24 piscando pra ele. E ele babava, cara. Babava de ódio, assim, sabe? E eu não podia rir, eu mantinha assim, mas por dentro, cara, eu tinha que dar uma lição nesse cara. Pô, meu presidente da comissão me chamou, cara. Eduardo, chegou uma reclamação aqui, mas eu não acredito que isso aconteceu. Aí eu falei, o que foi? Pô, tu fez isso? Fiz, aconteceu, é verdade. Aí até o presidente da comissão riu. Aí falou, pô, Eduardo, não faz isso não, cara, porque se a TV pega, principalmente, pô, uma TV aberta grande, pô, vai dar um problema para nós, vai chegar aqui, eu vou ter que dar explicação. Pô, não faz mais isso não. Não, desculpa, não vou fazer, mas esse cara tá há mais de 15 jogos me xingando, cara. Aí... Mas depois disso ele continuou xingando? Não, aí acho que morreu. Acho que ele foi lá também, o cara deve ter... Mas ele foi fazer a reclamação. Ele foi na federação ali e fez reclamação para mim. Caraca. Tanto que meu presidente da comissão de arbitragem me chamou e falou, pô, cara, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, não, eu fiz. Caraca, pô, mas tem que ter muito sangue de barato. Árbitro é foda, cara, é muito xingamento, cara. A pessoa xinga muito, tu tem que ficar. Não ouvi, cara, não tem como não ouvir, né? Eu parei com o futsal por causa disso, cara. Eu parei, você era mais próximo ali. Então... Mais próximo, a torcida bem em cima. E tinha um time aqui no Rio de Janeiro chamado Montanha, era um clube aqui na Tijuca, na usina. Você nem se ele joga aí no futsal. Eu tava dando um feminino, cara. Dando um feminino, Montanha e Vasco. A menina deu de dedo na minha cara, falou assim, seu filho da puta, você é um merda. Na minha cara, e apontou. Aí eu, calmo, bem frio, dei 2 passos para trás, puxei o cartão vermelho e ela continua me xingando. Então, assim, nunca ninguém
nesse tempo de futebol que eu tenho, 20 anos de futebol, fez o que ela fez. E foi uma mulher, assim, sabe? Sem querer, acho que a gente tem que tratar igual, né? Mas, cara, e deu de dedo na minha cara e, assim, olhando nos meus olhos, falei, meu Deus, cara. Aí eu falei, não, cara. E eu já estava acendendo bem no campo, eu falei, pô, eu vou parar com isso aqui, porque mais cedo ou mais tarde você corria praticamente de costas para a torcida, né? Que você tinha que fazer muito trabalho de lateralidade no futsal, e por uma mão voar na tua cara ali não custava, né? É bem complicado ali. E no jiu-jitsu, assim, você lutando, tu já se sentiu injustiçado por uma interpretação de algum árbitro? Já. E qual foi Mas, sua atitude? não. Mas em hipótese alguma, assim, eu reclamo com o árbitro, cara. Eu sou muito educado e, assim, eu procuro estudar, procuro ler. Assim, já aconteceram várias situações que eu achei que a regra era uma coisa e era outra, então eu sofri na pele. Já perdi decisões de lutas que eu tinha 100% de certeza que eu ganhei, mas eu também já ganhei em determinadas situações que eu achei que eu perdi, entendeu? Então, assim, eu olho para o árbitro de jiu-jitsu e eu me vejo ali, sabe? Procuro ser o mais educado possível, assim, até na final da Camille agora, que aconteceu essa questão de eu ter pedido mais 2 árbitros, cara, o árbitro que estava na luta dela é um dos melhores árbitros de jiu-jitsu que eu considero, e ele acabou dando a vitória para a adversária dela numa luta que eu tinha 100% de certeza que era dela, entendeu? Então, assim, Mas tu perguntou pra ele depois o porquê? não fui até ele, não reclamei. Não, mas a questão não é reclamar, mas você poderia chamar ele só pra entender a decisão dele. Acho que ele iria te explicar o motivo que ele tomou aquela decisão. Mas eu também, eu te entendo, eu acho que eu também poderia ter feito isso, mas assim, eu acho que já estava tão assim no domingo, 7 horas da noite, cara. A cabeça do cara já estava, né, trabalhando os 2 dias, né? E, poxa, a gente estava ali, eu ali o tempo todo fazendo coach. Eu entendi que naquele momento também não era o momento de eu perguntar para ele qual foi o critério usado, porque, sabe, eu não sei. Agora, com mais Sim. calma, eu acho que eu poderia. É mais para saber, né? Também, de repente, não sei, de repente o cara pode falar uma coisa e fala, pô, verdade, tem razão. Ou Sim, então, não, continua discordando, mas beleza. Foi, é, poderia ter entendeu? Só feito. pra, só pra não ficar com essa dúvida na cabeça. Sim, mas eu Né? até nisso eu me policio, porque, assim, eu passei por tanta coisa, Márcio. Assim, de jogador, de imprensa, assim, teve a gente fala muito desse Fla-Flu, mas eu apitei um Vasco-Flamengo também, foi uma polêmica, que a bola entrou 33 centímetros, e aí as pessoas acham que você vai para um campo de futebol, imagina, cara, todo árbitro tem um sonho de apitar um Flamengo e Vasco. Aí eu marquei uma falta a favor do Vasco, era a estreia daquele jogador do Vasco, jogou no Grêmio, acho, Corinthians, o Douglas. Aí eu dou o cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo, se não me engano, acho que era o Wallace na época. E aí a bola bate no travessão, a bola entra, e o árbitro que estava ali atrás do gol, ele não consegue ver, ele não consegue passar a informação que a bola entrou. Então, no mesmo lance, eu marquei uma falta para o Flamengo, o Elano bate a falta, a bola entra menos do que havia entrado lá no Vasco, e o árbitro de linha, que era um outro, disse para mim, passou a informação que a bola entrou, né? Então, aí esse jogo especificamente foi um jogo que acabou não dando certo, porque a equipe de arbitragem influenciou diretamente no resultado. Mas você imagina, porque é Flamengo, porque tudo é... Não, houve um equívoco, um erro do árbitro de linha. Eu não E quando tive... um erra, erra todo mundo, É a né? equipe. É. Entendeu? Então, assim, eu passei por tantas situações, assim, poxa, de errar, de interferir no resultado, ou de marcar um pênalti e falar assim, cara, pô, chegar em casa, olhar e falar, pô, meu Deus do céu, cara, onde é que eu vi que essa bola foi pênalti? É muito do posicionamento.
O árbitro vê depois do jogo? Vê, claro que vê. Assim, teve um lance polêmico. Vamos Vê. supor, chega em casa, Eu, cara, eu, deixa eu não, dar uma eu, não olhada nisso tô, eu não daqui. tô arbitrando mais e eu Ah. vejo para eu não consigo mais ver um jogo hoje Uhum. 90 minutos. É chato. Mas eu faço questão de estar vendo, principalmente os lances polêmicos e o que a gente. A média de equívocos do árbitro de futebol fica entre 5% e 10%. Você tem uma tomada hoje de decisão, você tem hoje 300 decisões que um árbitro de futebol toma. Um exemplo, né? Entre falta no meio de campo, lateral, isso, uma falta, não falta, um pênalti, não pênalti. Isso são tomadas de decisão. O erro do árbitro de futebol está entre 5% e 10%. O grande problema é quando esse erro ele é dentro da área, ele é próximo da área, ele é num cartão amarelo que era para ser vermelho, ele é num cartão vermelho, mas que era para ser amarelo. Isso é um erro que influencia, entendeu? Então, assim, numa rodada de Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, são 20 jogos. Dá problema em 2 jogos, os árbitros são ruins, nada serve, mas a arbitragem brasileira é fraca, mas é porque na Inglaterra e na Europa se marca 15 faltas no jogo, aqui se marca 40. Eles vão procurar eles não veem os 18 que deram certo, eles veem apenas os 2 que deram errado. Isso daí é normal com tudo, né? Com Assim, tudo. Né? Ninguém vê. Então, assim, voltando para o jiu-jitsu, eu procuro olhar a situação do cara, assim, cara. Eu vejo assim, pô, o cara tem, às vezes, ele tá agora que eu venho descobrindo mais, mas o árbitro de jiu-jitsu, ele fica 1 hora arbitrando direto, aí entra o outro, cara, aí você imagina, tipo, ele tem 1 hora para descansar, para ir relaxar a mente dele. Pô, se eu fosse fazer uma luta de jiu-jitsu eu ficar 1 hora dentro de uma área de luta, na quarta ou na quinta eu já ia entrar em parafuso. Não, imagina nas crianças, então, brasileira, aquela gritaria, todo mundo. Cara, aquilo ali incomoda, E quando cara. tem 2 caras de kimono Caraca. branco, ou 2 caras de kimono azul, 2 caras de kimono preto, e para diferenciar tem uma faixa verde e amarela amarrada, você tá louco, cara. É bem difícil. Eu E sempre o, falo no, isso e também. o no gi que tem um negocinho na canela e o canela. cara tem que ficar, pô, peraí, mas o da canela é o tal, eu vou puxar. Não. É muito mais difícil você arbitrar uma luta de jiu-jitsu do que você arbitrar uma partida de futebol, cara. Então, uma partida de futebol é mole. Ficar 1 hora numa área de luta arbitrando jiu-jitsu. É impossível, cara. Então, minha paciência, assim, o meu carinho, o meu respeito por eles é muito grande. Muito Com grande. certeza, isso daí não tem dúvida. Para a gente fechar aqui, para a gente finalizar, qual o objetivo do Eduardo Cordeiro? Quais são as metas? Quais são o teu objetivo agora, daqui para frente? Tem alguma meta que você quer atingir? Alguma coisa que você quer fazer que ainda não fez? Então, o meu objetivo é dar sequência nesse meu projeto muito interessante daí do Espaço Volk em Santa Catarina, né? Expandir, de repente, essa nossa marca para outros estados, né? Já que uma vez que Santa Catarina foi o pioneiro em trazer o nome da marca, o nome da Volk, para um espaço de luta e continuar competindo e evoluir, chegar no nível dos caras de faixa preta. Porque eu fui agora para os Estados Unidos, né? Para o Tampa, lutei o Tampa Open, lutei o Dallas Open. Eu vi que eu estou muito atrás dos caras de alto nível. Então, o meu objetivo hoje é dar sequência, dar seguimento nesse meu projeto, que a gente vai ficar forte muito em breve e eu quero chegar no nível dos caras de ponta do cenário mundial. Boa, E como você isso. falou aí que Master, né, e tal, que você treina para, às vezes, motivar as pessoas, né, e tal. Deixa uma mensagem aí para quem pensa em treinar, para quem quer se dedicar mais à carreira de atleta, independentemente da categoria ali, da idade. Fala o que você pensa aí pra gente. Eu acho que o jiu-jitsu, por ser um lifestyle, você consegue reunir diferentes pessoas com diferentes objetivos no mesmo espaço. Isso é uma coisa magnífica. Então, você pode ter atletas de competição
dividindo espaço com atletas que simplesmente querem a saúde. E você pode, através daí, gerar um excelente treinamento, um excelente trabalho. Então, o recado que eu deixo é que, independente do seu objetivo dentro do jiu-jitsu, seja ele simplesmente competir ou ter atividade como uma educação física ou como uma qualidade de vida, pratique jiu-jitsu. Pratique jiu-jitsu porque, além de você melhorar fisicamente, você vai melhorar mentalmente, é um nicho que está crescendo. As amizades dentro do jiu-jitsu são amizades muito verdadeiras. Eu construí grandes amizades através do jiu-jitsu. Então, eu procuro apoiar, eu procuro motivar as pessoas através daquilo que eu entendo que é bom. Então, eu acho que não só para a parte física, mas para a parte psíquica e mental, o jiu-jitsu é de extrema valia. Cara, queria muito te agradecer pela presença aí. Sei que tá na correria aí de campeonato, de viagem e tal. Obrigado por tudo, pelo teu tempo, pelas palavras, pelas histórias, pela resenha. E se a galera quiser ir lá te visitar, qual é o endereço de lá, Dô? Eu que agradeço, né, Marcel, pela oportunidade, David. Vocês estão fazendo um trabalho aí excepcional. O trabalho já está atingindo o país inteiro. Então, acho que eu particularmente vi todos os episódios completos e fiquei muito feliz assim de ver vocês, né, trazendo esse trabalho que vocês já fazem com maestria na competição, trazendo para um podcast, né? Então, nós, como atleta, professores, temos que agradecer, sim, a imprensa, a mídia do jiu-jitsu, porque isso nos traz visibilidade. E quem tiver por Santa Catarina, quem tiver na região do Vale, quem tiver em Balneário Camboriú e Itajaí, as portas aí estão abertas. O nosso espaço aí fica na Praia dos Amores, né, que fica quase ali na divisa entre Itajaí e Balneário Camboriú. Fica ali na rua Evaristo da Veiga, 56. E só mandar um direct, só mandar um WhatsApp, e todos aí são muito bem-vindos. É isso, Mongão? É isso, irmão. Obrigado aí, Cordeiro, mais uma vez. Pô, meu irmão, me amarra em tudo de graça. Tu é um cara carismático pra caramba, muito responsa. Pô, foi uma satisfação te receber aqui, trocar ideia. A gente deu boas risadas aí. E, pô, com certeza, cara, teu lifestyle, teu pensamento, a tua disciplina, a tua dedicação ao jiu-jitsu motiva muitas pessoas. E, pô, cara, parabéns, continua nisso aí, que sua caminhada na faixa preta aí só tá começando, como você falou. E eu sei que eu vou te ver aí no topo aí muitas vezes ainda. Pô, eu que agradeço, David. Muito obrigado. E, assim, só tenho mais uma coisa para falar, cara. Eu adoro aquele teu banquinho. Cara, tu bota um banquinho assim na beira do tatame, bicho. Pô, tu fica muito à vontade, cara. Um encostozinho. Pô, os melhores vídeos só podem sair dali, cara. Não é possível, Marcel. Cara, compra esse banquinho, Já bicho. comprei, já comprou tem, também? já Tem também. também. Mas eu nunca vi tu sentado nele, mano. Tava no Rio Open agora com Mas ele. os dois no banquinho, Os dois. eu preciso bater uma foto. Na beira do tatame, Não, trocando eu ideia quero, ainda. Tá bem ele? eu quero bater uma foto entre vocês, assim, vocês no banquinho, mano. Porque Fala interno, pra ele não, mano. do novo projeto. Papo de cadeira. Vai vir ali. Sensacional. Vai ser ali no Vai ser nos entretenimento. campeonatos. Cara, aquele banquinho é aula, aquele banquinho é aula. Eu vou até comprar um banquinho igual só pra chegar junto ali. Aí, pode comprar, que aquela aí salva. Aquela ali, nossa lombar agradece no final do campeonato, velho, que é complicado. Top, irmão. Obrigado, gente. É Muito isso. obrigado de Tamo coração. junto. Galera, obrigado mais uma vez aí, mais um episódio. Se inscrevam no canal. Se o cara não se inscrever, o que acontece? Ele vai se inscrever no campeonato. Vai estar lá, E aí? todo pimpão. Vai pular, joelho no peito, sprawl. Entrou. Vai cumprimentar, vai ganhar o armlock voador de brinde. Já vai perder na primeira luta, já vai pra casa. E a foto? Aí até a foto, rios do cara sendo apertado. Não, vou mandar em câmera lenta ele ganhando o armlocão voador. Eu Praga sentado de na minha fotógrafo cadeirinha. É foda. É isso, galera. Valeu. Obrigado. Ouça.